Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus Cristo. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar expressando juntamente com a igreja. Aleluia. Eclesiastes, a partir do capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Aleluias. Fica sobre os teus pés em reverência à palavra do Senhor. Aleluias. Vamos meditar alguns versículos, porque Deus tem para falar comigo e contigo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Continua conosco. O Senhor é bom. Todos a encontraram? Eclesiastes 4, a partir do 9. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é fiel. Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós não tiver força para buscar Ele, vai ficar triste. Na igreja. Então, se Ele se alegra com a nossa força, isso é com a nossa busca na presença dEle, se esforçando, tendo ânimo, então nós alegramos o coração do Senhor. Então, bem-aventurados sois vós de estar, aleluia, com ânimo para estar na casa do Senhor, aleluia, buscando a tua face, para assim, aleluia, fortalecer-se a ti mesmo na presença do Senhor, aleluia, alegrar o Senhor pelo teu esforço. Aleluia, a partir do verso 9 que vai dizer assim: melhor é ser de dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se há de aquentar? Aleluias. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Melhor é um mancebo pobre e sábio do que o rei velho, insensato, que não se deixa mais, aleluia, admoestar. Toma teus assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficácia, aleluias, para nos dar vida. Aleluias. Primeiro ela começa do lado de fora, porque nós precisamos ouvir alguém falar. Mas a explosão da glória do Senhor, ela começa quando nós deixamos a palavra entrar no nosso coração. Aleluia, penetrar sobre os nossos ouvidos, ao ponto de chegar, como a palavra do Senhor diz, a divisão da alma e do espírito. E como ocorre essa divisão? Pensamento e espírito. Coração é alma. Então tem que entrar, aleluia, entre ambos, para nos tornar, aleluia, entendido da palavra do Senhor, para que dessa maneira o espírito seja lavado, a alma seja purificada e o corpo santificado para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai relatar para mim e para ti, dizendo, aleluia, Salomão, aleluia, o homem mais sábio que houve na face da terra, porque Deus disse que antes dele não houve, aleluia, e nem depois dele haveria homem com tal sabedoria, com tal conhecimento como Salomão. Então, se Deus disse, então, se muitos dizerem que tem outro, aleluia, Deus disse que não ia existir, aleluia, mas Salomão tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento dado por Deus, e a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti, este homem sendo conhecedor das coisas terrenas, aleluia, da vida do homem, como era para servir a Deus. Porém, este homem, ele pregou tanto, ensinou tanto, que quando chega em Eclesiastes, capítulo de número 12, aleluia, no finalzinho ele vai nos dizer: o pregador pregou tanto, ensinou tanto, mas depois ele descobriu que o fim de tudo, no verso
ouvido, ele diz. Aleluia, o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os teus mandamentos. É o dever de todo homem. Então este homem, ele sabia que ele, aleluia, ele podia ter grande glória, aleluia, tanto espiritual como material que ele teve, aleluia, e passar para o ser humano uma vivência, uma caminhada com Deus, porque ele tinha sabedoria, mas porém ele foi descobrir essa glória, essa importância, esse dever de servir a Deus no final da tua trajetória, na tua velhice. Mas ele já deixou as escritas, aleluia, dizendo que tudo era vaidade e aflição de espírito. Debaixo dos céus, aleluia, abaixo dos céus, ele disse em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu, aleluia. Então ele sabia qual era esses propósitos, aleluia. E Salomão, ele começa agora, aleluia, mostrar para a igreja do Senhor, aleluia, para a nova juventude que estava chegando, a nova geração que estava surgindo, aleluia. Ele tinha preocupação, ele não exerceu o que tinha de exercer, mas reconheceu a tua falha na tua velhice, se arrependendo e se humilhando e mostrando para a nova geração, aleluia, que havia um caminho para ser percorrido, havia uma vida para ser, aleluia, tratada, e tudo nos levará ao Senhor, aleluia. E ele começa a entender que a tua vida, ele buscou tantas coisas, e ele vai perceber, aleluia, que ele não precisava de muito. Ele entendeu que ele passou uma vida com buscando qualidade em mulheres, buscando tantas moças, aleluia, buscando tanto entender, que Salomão passou uma vida solitária. E ele começa a descobrir nessa fase, aleluia, da tua velhice, que precisava apenas um do outro. O casal precisa, o homem da mulher, a mulher do homem. Ambos precisam dar junto, ambos precisam manter, aleluia, uma mesma comunicação verbal e espiritual. Aleluia. Salomão agora ele percebe na tua velhice, aleluia, que estas pessoas, eles precisavam do mesmo entendimento, da mesma concordância, para que ambos trabalhando junto, aleluia, o trabalho se tornaria mais fácil. Aleluia, a carga se tornaria mais leve. Ambos, aleluia, dividiam a mesma coisa e o pago seria suave. Aleluia, agora ele percebe, aleluia, que depender um do teu companheiro, um do outro, era a melhor coisa a se fazer. Aleluia. E Salomão agora ele começa a descrever dizendo, aleluia, que se um estiver sozinho, ele não prevalece. Mas se ele tem um companheiro, a companheira que é contigo, aleluia, tanto no físico como no espiritual, e ele disse, tu não estás sozinho, tu tem ele tem a ti, vós estáis junto, aleluia. Ele começa a mostrar que nós temos uma dependência para vencer com alguém do nosso lado, aleluia. E Salomão agora ele começa a dizer, porque se um estiver sozinho, ele cair, ele não vai se levantar, ele não vai se erguer, ele não vai ter força, porque Salomão descobriu isso, porque Salomão passou a tua vida, embora estava rodeado de mulheres, aleluia, de amigos, aleluia, de pessoas que buscavam a tua sabedoria, mas no teu interior ainda ele era solitário, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, mas ele disse, aleluia, se um cair e estiver sozinho, quem há de levantar? Porque ele passou pela face,
Salomão estava solitário. Salomão estava onde ele não podia ter um amigo para dizer: não, Salomão, eu vou te ajudar a levantar. Ele não encontrou aquela esposa que disse: eu estou contigo, levanta, ponte de pé. Salomão agora se encontra tão afligido, tão tormentado, que tudo ele descobriu que era vaidade e aflição de espírito. Quando ele estava aproveitando das tuas riquezas, das tuas mesas fartas, dos teus vinhos, das tuas princesas e rainhas, de todos os impérios que vinha ter com ele, dizer: Salomão, você é o rei, tu é o mago, tu é o sábio, tu é assim, tu é desse jeito, tu é reconhecido. E de repente agora Salomão olha para dentro de si e via que ele não tinha ninguém para o levantar, e o que ele mais precisava ele não tinha. Ele vai entender que ele agora é uma pessoa aflita. Ele agora é uma pessoa, se quando nós começamos a meditar o livro de Eclesiastes, nós começamos a entender que Salomão vai começar a demonstrar que a alegria maior é estar no velório do que numa festa. Aleluia! Porque no velório tem tristeza. Aleluia! Ele conhece o momento certo de dor, o momento certo de aflição, aonde é que dói. Aleluia! Então ele começa a entender que a tua vida está como luto, aleluia, e ele começa a despertar, aleluia, pelas tuas escritas, aleluia, mostrando que tudo que ele achou que era maravilhoso, que construiu e que deve para si, agora Salomão, a gente meditando em Eclesiastes, ele se encontrava um homem depressivo. Aleluia! Salomão agora se encontrava só ele. Eu não digo ele e Deus, porque no momento que Salomão se prostrou diante de Deus, deuses estranhos, de estar com aquele mesmo ergueu, aleluia, pela loucura da sua mente, agora ele se encontrava atormentado. Salomão se encontrava sozinho. Por mais sabedoria que ele tinha, ele não tinha ideia como voltar a buscar a Deus. Aleluia! E Salomão precisava de alguém. E ele entendia que se tivesse alguém ao teu lado para te aquecer, para sustentar, aleluia, ele não ia cair. Alguém ia dar a mão e ia sustentar. Salomão agora começa a entender, aleluia, que ainda que viesse alguém se levantar, aleluia, e alguém tivesse dado a mão para ele, aleluia, os dois iam resistir o ataque, os dois iam resistir a depressão, os dois iam, aleluia, resistir a enfermidade, os dois iam resistir qualquer situação, aleluia, porque eles estavam como um cordão de 3 dobras que não se rompia fácil, porque um precisava do outro, e quando se tem um ao outro, aleluia, é suporte, um apoia no outro, e Salomão entendia isso, aleluia, e a palavra do Senhor vai nos dizer como ele se encontrava, aleluia, e agora Salomão, ele começa a dizer: melhor é um mancebo pobre, aleluia, aleluia, melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho, insensato, que não deixa mais admoestar. Sabe o que Salomão estava dizendo? Eu achei que sabia tudo, eu achei que compreendia tudo, eu achei que só eu poderia ensinar. Alguém aprendeu alguma coisa, mas agora eu entendi. Quem é pobre, crianças inocentes demais, entendimento pode ser notado, aleluia, eles deixam ser notado, aleluia, mas o rei envelheceu, se tornou insensato, endurecido, e ninguém consegue o notar. Ele não deixa, ele mesmo se endureceu para não receber, aleluia. Eu creio, igreja, que Deus ainda chegou a usar algum profeta naquele tempo, algum
40 está em Israel. Deus ainda manda nos céus e na terra: arrepende-te, tira as estátuas do nosso meio, porque Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Mas Salomão estava aqui dizendo: ó, o rei velho é insensato e não deixa mais se mudar. Crente que se sente tão grande, velho na presença de Deus, aleluia, conhecedor de Gênesis, Apocalipse, pregador de nome e renome, aleluias, mas ele esqueceu de amadurecer o crescimento da verdade e da purificação, e está sendo insensato. E às vezes Deus usa alguém para dizer: põe tua vida no altar. Olha, eu vi tua vida assim, Deus está te cobrando isso. Ele disse: pecador. Essa fala do diabo, aleluias, isso é usado pelo que não presta, porque eu conheço a Bíblia. Conhecer uma coisa, viver outra. Pregar uma coisa, se revertir é outra, aleluia. Ensinar é uma coisa, agora pegar a palavra e aplicar na tua vida é outra coisa. E Salomão estava dizendo aqui: eu não pratiquei, eu apenas ensinei. Aleluia. Eu não deixo ser botado, porque está endurecido. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, aleluia, que muitos crentes, aleluia, ele vive dependente de si mesmo. Ele não quer mais depender da esposa ou do esposo. Não quer mais depender do dirigente do ciclo de oração, do dirigente das crianças, do dirigente de varão. Não acha que não precisa do porteiro. Aleluia. Mas a palavra está trazendo para mim, está te dizendo: aleluia, precisamos um do outro. Da mão permanece, aleluia, porque desta maneira tu se torna imbatível. Ninguém pode, aleluia, te deter se tu tivesse uns com os outros. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel para comigo e contigo. Aleluia. Aleluia. Salomão descobriu isso na velhice, que precisava que Israel estivesse unido. Ele entendeu que cada um vivia por si, e nós estamos vivendo esse tempo, cada um por si. A salvação é individual. Aleluia. Quem tem que se limpar o teu coração é você. Aleluia. Quem tem que limpar a tua consciência é você. Quem tem que andar segundo a vontade de Deus é você. Mas quando se trata de uma igreja, ela é um corpo só. Aleluia. Aleluia. Quando se trata da igreja, ela é dependente uns dos outros, e nós somos dependentes de Deus. Aleluia. E aleluia. E Salomão, ele começa a entender isso agora, que não pode o homem viver para si mesmo, mas nós precisamos viver um para os outros, apoiando uns nos outros, nós se tornando um. E quem é o nosso segundo? É Jesus. Porque o homem e a mulher, quando se unem, ele é uma carne. Embora é dois corpos, mas é um pensamento, é uma ação, é uma obra, é um só. A igreja tem vários membros, mas a igreja é uma. Nós só somos membros do corpo de, então é um. Mas nós precisamos do segundo para se apoiar. E quem é esse segundo que nós se apoia? Jesus diz que eis que o Espírito Santo estará em vosso meio até a consumação do século do século. Aleluia. É a igreja unida, abraçada, aleluia, uns com os outros. E aleluia, a palavra está dizendo: o Senhor também estará conosco. Aleluia. É como ele já disse, um cordão de 3 nós. Aleluia. Ele
ele não se rompe fácil, não se quebra. Quando a igreja está com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, ela é imbatível, nada pode parar, nada pode deter, aleluia, ela permanece de pé, aleluia. Salomão entendeu isso, mas a igreja do século 21 ainda ela está trabalhando para si mesmo, cada um por si. Mas ele está dizendo: nós precisamos estar em uma só união. É um dependente do outro. Aleluia, quer vencer. Aleluia, una com teu marido, una com a tua esposa, una com teus filhos, una com a tua igreja, una, aleluia, o teu pensamento, o teu coração, aleluia, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tu vai ver, aleluia, as barreiras sendo quebradas, as correntes sendo arrancadas, os cadeados sendo estourados. Tu vai ver cura, tu vai ver providência de Deus, ainda que o vento sopra, mas contudo, o Deus que manda no vento, que manda no fogo, que manda nas águas, Ele manda e tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Ele diz que nós precisamos estar desse jeito, derramado, unidos, de tal maneira aonde não se rompe, não se quebra fácil. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti em Romanos, no capítulo de número 14, aleluia, a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Paulo ele vai trazer uma reflexão para a nossa vida, e ele vai dizer para mim e para ti desta maneira: porque ninguém, ele vai dizer, vive para si mesmo, mas nós vivemos um para os outros. Já imaginou, igreja? Aleluia, de repente tu pensa, aleluia, que você vai viver para você, que tu ora por causa da tua vida, que tu busca Deus por causa da tua família só, e de repente quando tu olha para dentro de si, você começa a entender que você não orou pela tua família, tu não orou pelo teu vizinho, tu não orou pela tua igreja, tu nunca buscou a Deus por alguém, mas tu fez por si mesmo. Porque na hora de que era para se encher a si mesmo, tu buscava com vigor. Mas quando é para os outros, tu só fala: visita, liberta, faz isso, vai lá. As palavras são vazias. Aleluia. Porque nós não estamos fazendo para os outros. Jesus, quando fez pelos outros, Ele desviou da tua glória, da tua majestade, e Ele veio. Aleluia. Ele disse: de mim ninguém pode tirar minha vida, mas eu a dou de mim mesmo para depois eu tomar. Aleluia. Ele pega, entrega a vida dele por amor a muitos. Teu sangue é derramado, mas ele estava fazendo pela humanidade. A consciência dele, ele já sabia que o que ele estava fazendo é pela humanidade. Ele não buscou seus próprios interesses, ele não buscou ser reconhecido, não buscou levar coroa ou construir império sobre a face da terra. Mas com humildade ele construiu em coração caráter, ele construiu em coração verdade, ele construiu em coração mansidão, construiu amor. Aleluia. Começou a construir algo que nesta terra ninguém podia encontrar. Aleluia.
isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer: Jesus fez pela igreja. Paulo, ele fala que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós precisamos viver para alguém, fazer para alguém. Aleluia. Porque se nós buscar viver para nós mesmos, o que tu vai ganhar? Como fica a tua consciência? Então é tempo de dedicarmos, que é orar de verdade se derrama pelas almas. Ou com a igreja para buscar nenhum objetivo, libertação de si mesmo, para poder ajudar a libertar a outros. Aleluia! Porque a igreja, nós estamos vivendo um tempo de orações vazias. Porque a palavra de Deus vai dizer: quando Josafá se prostrou com todo Israel na congregação a buscar o Senhor pelo livramento, o livramento veio, o livramento chegou. Aleluia! Toda vez que Israel se posicionava para buscar a Deus por uma causa, aleluia, a providência vinha. Então eu te pergunto, por que nada está acontecendo? Será que as nossas orações estão assim, intactas mesmo? Será que nós estamos em união, abraçados uns com os outros? Aleluia, no mesmo pensamento, abraçado com o Senhor, para que nós abra a boca e rompa as barreiras atmosferas. Aleluia, e Deus derrama glória, manda o livramento, manda o socorro, traz providência nas vidas, restauração nas famílias. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que o povo não quer mais viver unido. Nós estamos vivendo um tempo que crente está separando. Crente é tanto casamento destruído. E são crente. Porque a palavra diz: não precisa do outro, mas precisa. Jesus diz que nós precisamos ter a mesma comunicação. Se nós não tiver, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: aleluias, dois andarem juntos, eles têm que ter a mesma concordância. Porque se não tiver a mesma concordância, melhor que um vá para um lado e outro para o outro. Abraão, quando ele viu acontecendo o problema entre Ló, ou entre o servo de Ló e os servos dele, ele disse: que não haja isso entre nós. Isso não pode haver briga entre nós. Nós somos parentes. Não pode haver discórdia. Então, olha, é grande. Aleluia, seara aí. Onde tu escolher? Olha para o campo. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas pode escolher. Mas que entre nós haja paz. Aleluia. Em casamento estamos se dividindo porque não tem diálogo, porque não tem conversa, porque não busca paz, não busca união. Aleluia. A discórdia é grande, até não pegar de água, até não se levantar, até não passar na frente. Tudo é contenda, tudo é problema. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o homem é a cabeça da casa. Mas quem é que põe a casa em ordem? Entende o mistério? O homem é a cabeça da casa, mas a mulher que põe em ordem. Não que ela mande nele, mas que os dois se compreendam, se unam, se juntam, porque um depende do outro. Ela para manter a ordem e ele para manter funcionando. A vida de ninguém vai funcionar sozinho. Ou então tu busca a tua própria glória, o teu próprio prazer, a tua derrota. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o homem é a cabeça da casa, a mulher, aleluias, ela é sua adjutora, ela que ajuda, ela que põe a ordem, tudo
organiza, ela que deixa tudo perfeito, mas precisa da concordância dele. Aleluia! Ele não pode olhar para ela por desprezo, nem ela pode olhar para ela e dizer assim: não, é o que faço. Mas a Bíblia está dizendo que ambos junto aquece um ao outro, apoia um ao outro. Se um cair, o outro levanta. Aleluia, a palavra do Senhor está dizendo que eles precisam manter unido para não ser quebrado fácil. E Jesus, a igreja é a esposa, Jesus é o noivo, mas agora Jesus é o cabeça da igreja. Mas quem é que tem que botar a igreja em ordem? É Jesus? Quem é que bota a igreja em ordem? Não é a própria igreja. Segundo o cabeça, a Jesus Cristo, que é a palavra dele que nos diz como botar a casa em ordem. E assim nós passamos. Ele continua o que era agora o esposo, o marido, é a cabeça da mulher da tua casa. Mas na igreja ele se torna noiva de Cristo. Toda a igreja se torna noiva. E Jesus agora é o cabeça. Mas a igreja precisa colocar a casa em ordem, para ela não ser quebrada, para ela não ser corrompida, para ela não ser difamada, para ela não ser, aleluia, caluniada. Tem que estar junto, no mesmo propósito com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Mateus capítulo 12, no verso de número 30, Jesus vai dizer: aqueles que não é comigo é contra mim, mas aqueles que é comigo, aleluia, ele junta e não espalha. Mas os que não é com ele, eles nem juntam e nem espalham. Então nós estamos vivendo num tempo que o povo não está se unindo com Jesus, está espalhando. É tanto escândalo, é tanta coisa errada. E disse assim, ó: não tem nada a ver. Você pode ficar assim na igreja, você pode seguir assim mesmo, é normal. Mas está corrompida, está quebrada, não está tendo a concordância com o dono da casa. Aleluia. Por isso, na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele diz que quem é com ele ajuda. E se nós se ajuntar com ele, ele nos aquece, ele nos refrigera, ele nos renova, ele nos dá força. Nós não somos vencidos. Aleluia. Mas nós precisamos verdadeiramente do Senhor. A palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo de número 6, a partir do verso 1, Paulo vai dizer: se vocês ouvir alguém entre vós que entrou em situação, decadência, que ele caiu, ele vai dizer assim, ó: vós que sois espirituais, conduz ele. Ele está dizendo: sustenta ele, fortalece ele, porque vós sois espirituais. Mas ele caiu, e nós estamos vendo o quê? Cai o crente, o próprio crente divulga a tua queda, o próprio crente difama, o próprio crente se levanta. Aí, em vez de fazer como Paulo diz, ele caiu. Pega na mão, levanta ele, sustenta ela. Tu é espiritual, mas ela ainda não, ele ainda também não. Ele precisa da ajuda da igreja, ele precisa se levantar. Aleluia. Mas nós estamos vivendo um tempo cada um por si. Cada um por si, acabou. O que mais ele ainda tem coragem de jogar na rede social, primeiro que recebe, se ele receber uma mensagem dizendo assim, ó: esta oração ou esta pregação, compartilha com teu irmão, até 10 pessoas. Você olha assim, agora olha teu irmão, olha fulano que pecou, olha, foi pecado em adultério, olha o que aconteceu, olha o escândalo. Vixe, manda até para 100. Um sozinho manda para 100. E fica na expectativa e conta ainda para mais de boca. Mas Paulo, ele estava dizendo: vós sois espiritual,
está sozinho, ele vem a ti. Tu te entende porque tu és espiritual. Ajuda ele. Ele disse desta maneira ainda para mim e para ti. Porque se você quiser se gloriar de ti mesmo, ele disse: não busca a tua glória. Busca. Faça por si mesmo. Olha onde tu tem que se gloriar, o que tu fez. E de repente tu vai se deparar com aquele homem que Jesus disse: ele tirou o celeiro, cortou mais, derrubou, construiu mais e disse: agora estou farto. Olha ele se gloriando: estou farto, tenho de tudo, não preciso de nada, agora eu vou beber, vou me focar e vou relaxar porque eu tenho de fartura. E Jesus disse: hoje mesmo pedirá a tua alma. E para quem tu tem preparado? Então entende, Paulo está dizendo: não tem glória para quem busca para si mesmo. Aleluia. Mas ele está dizendo: Jesus, ele despiu da tua glória. Aleluia. E ele morreu por nós. Então nós não vivemos por nós, mas nós vivemos por alguém. Faça por alguém a partir de hoje. Começa a fazer pela tua igreja. Começa a fazer pelo teu filho. Começa a fazer pela tua filha. Começa a fazer pelo teu esposo, pela tua esposa, pela tua igreja. Une mais, busca mais. Aleluia, une-se mais. Porque o Senhor disse: quando nós somos assim na terra, o Senhor vai dizer: tem a mesma concordância. No céu também é assinado. E Salomão descobriu isso no final. E eu e você tem tempo hoje para descobrir. Que ainda tem tempo para nós. Ainda tem tempo para nós se converter. Ainda tem tempo para nós se consertar. Ainda tem tempo para nós buscar se unir com alguém. Ainda tem tempo para nós dar mão para alguém. Ainda tem tempo para nós abraçar alguém. Ainda tem tempo para a gente levantar alguém. Ainda tem tempo para a gente dizer que Jesus é conosco. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.